Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista, gravado. Ficamos aí um tempo sem fazer programas durante o segundo turno das eleições para evitar, como estava o clima muito polarizado, que a gente convidasse convidado 1, convidado 2, acabasse falando de determinados candidatos, resolvemos pisar um pouquinho no freio e após a eleição também aguardamos para ver como ia ser o andar da carruagem. Mas hoje estamos de volta e vamos conversar com o secretário de comunicação da Prefeitura de Blumenau, André Espezin, ele que foi candidato a deputado federal pelo Podemos nessa eleição. André, obrigado por nos atender aqui. Obrigado, Alexandre, pelo convite. É sempre bom estar aqui conversando contigo, não só aqui, mas lá na Secretaria de Comunicação também. Eu acompanho teu trabalho desde a época da RIC, né, que o SBT era faz tempo. O SBT era reproduzido aqui pela RIC e acompanho teu trabalho há muito tempo, admiro o teu trabalho e a tua busca em trazer informações de qualidade, fidedignas, sempre abordando da forma mais imparcial possível. É isso que a gente tenta fazer. Obrigado pelas palavras. André, vamos falar um pouquinho dessa tua experiência. Tu és um cara que tem bastante vida na atividade pública, ocupou já cargos importantes na Prefeitura, na Câmara de Blumenau, em outros espaços, mas essa foi a primeira vez que tu botou a cara para bater num processo bastante difícil, que foi o processo dessa eleição. O que tu tira de aprendizado? Qual é a lição que tu tira? Olha, Alexandre, primeiro que para mim foi um desafio muito grande ter sido candidato a deputado federal, ter colocado o nome à disposição da comunidade. Por mais que eu tenha me preparado para isso, eu sou formado em Direito, sou contador, sou ficha limpa, né? Tenho bastante experiência na área pública, como tu falaste, mas é bastante desafiador. Uma coisa é tu fazer eleição, ajudar na campanha de algum candidato. A outra não tem ninguém por trás, é tu mesmo que vai pedir o voto e o voto é para ti. É bastante desafiador, mas eu quero te dizer que eu aprendi muito nesse período que eu fiz na pré-campanha e na campanha. Rodei o estado, bastante regiões do estado eu visitei, falei com muita gente de várias classes sociais, enfim, homem, mulher. E o que eu tiro, Alexandre, de proveito é que a democracia ela está se aperfeiçoando a cada eleição. Por mais que as pessoas falem, aquela eleição foi assim, essa eleição é assado, a população vai cada vez mais se aperfeiçoando, conhecendo os candidatos e olhando para os candidatos como uma oportunidade de melhorar a vida da população. Então, foi essa a lição que eu tiro, que o processo precisa continuar, a democracia precisa ser mais ampla, precisa a população ter mais acesso ao dia a dia das pessoas que trabalham na vida pública e quem queira ser candidato também acompanhar na vida privada para fazer a melhor escolha na eleição. Nessa conversa com o eleitor, como você disse, está pedindo voto para ti. Você percebe que a grande maioria, a grande massa do eleitorado tem clareza do papel de um deputado federal, de um deputado estadual? A gente percebeu nessa eleição essa questão de uma polarização muito grande entre 22 e 13, sem necessariamente a gente ver quem estava por trás desse número. O que me parece muitas vezes que você falou da democracia, a gente tem que sempre valorizar ela, mas que me parece que o eleitor não tem ainda esse discernimento e vota muito no impulso, no embalo, numa convicção que ele tem. Então, eu acho que o aprimoramento da democracia, ela passa por um momento como a Europa já passou, que é a questão do voto distrital. Mas por que o voto distrital? Porque o voto distrital faz com que a população daquele distrito conheça melhor quem são os candidatos que irão representar essa população na Câmara dos Deputados. Então, por que eu digo isso? Porque hoje muitas pessoas votam em candidatos de fora da nossa região, de fora do ambiente onde essa pessoa, esse eleitor, vive, convive, tem ali a sua família, tem ali a sua atividade econômica
e muitas vezes vota no candidato de fora da nossa região, candidato esse que vai trabalhar pela região que ele mora. Então, esse é um papel que a democracia e o voto distrital, eu enxergo assim, pode trazer para aprimorar esse distanciamento, melhorar o distanciamento entre o candidato e o eleitor, aproximar o candidato do eleitor e o eleitor do candidato. Porque a gente até percebe, houve uma campanha aqui em Blumenau, bancada pelas entidades, da valorização do voto em representantes daqui. É importante, sim. Mas o contexto, a gente sabe que nenhum candidato consegue se eleger com voto da sua cidade e muito dificilmente ainda, um pouquinho mais fácil, mas muito com a questão do voto da região. Né? A gente percebe que tem que buscar em outras cidades, tem que trabalhar. Você mesmo que disse, percorreu todo o estado, e isso vale para os outros. Então, depois é uma pergunta que eu quero te fazer sobre que teve muitos candidatos de fora com nenhuma identificação também com a cidade que comeram votos aqui que talvez te faltaram nesse processo eleitoral. A forma como hoje está, da escolha do candidato, do estado acabar sendo um grande distrito, vamos dizer, ele faz com que tenha esse tipo de situação. Ou seja, lá em Dionísio Cerqueira, nós fomos visitar a liderança de Dionísio Cerqueira e pedindo o voto de Dionísio Cerqueira, mostrando para a população de Dionísio Cerqueira que nós estávamos preparados para ser deputado federal por Santa Catarina. Mas é evidente, eu sendo eleito deputado federal, aquela região ela pode receber uma emenda parlamentar, muitas vezes. Agora, por exemplo, sobre infraestrutura, é evidente que se tiver alguma coisa que entre aqui e lá, é evidente que nós vamos estar votando para que essa infraestrutura seja focada aqui. E essa questão que a CIB fez um trabalho, eu acho que foi um trabalho bastante importante, conduzido pelo Renato. Parabéns à CIB, Associação Comercial Industrial, que encampou uma campanha dessa, diferente de campanhas anteriores, que acabaram prejudicando os candidatos da região, mas infelizmente, por conta da verticalização da eleição. Ah, mas como assim é verticalização? O que eu quero dizer com verticalização, Alexandre, é que a população estava olhando quem que o candidato federal estava apoiando, se era Lula ou Bolsonaro. Mas mesmo assim, nós que apoiamos o Bolsonaro, eu não sou bolsonarista, mas eu apoio bandeiras do Bolsonaro. Nós não fomos contemplados com o voto do pessoal do Bolsonaro, vamos dizer assim, por conta de não termos o número 22. E pessoas que nem sabem muitas vezes o que o bolsonarista faz, acabam recebendo o voto do bolsonarista, né, acabando se elegendo, e muito trabalho feito em rede social, enfim, e isso tudo prejudica a democracia. André, agora isso me suscita uma situação muito interessante. Isso a gente percebeu no primeiro turno da eleição em algumas regiões, não aqui em Santa Catarina. Mas, por exemplo, em São Paulo, o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio, ele parece que, mais ou menos assim, parece que mais de 500 mil de votos foram para a sigla 22 Isso. em São Paulo, só que o Tarcísio não é do 22. Sim, é do 10. Era uma coisa, uma situação bastante interessante. E aí eu quero puxar uma questão que, por exemplo, o teu principal cabo eleitoral aqui, o prefeito Mário Hildebrand, ele encampou, né, a campanha do Bolsonaro, porque ele sempre defendeu os ideais. Vocês encamparam a candidatura do Jorge Seife também ao Senado e no segundo turno ao Jorginho Melo do 22. Ou seja, de uma forma convicta, porque vocês tinham esse objetivo, acabaram incentivando o voto no 22, que pode ter te prejudicado. Porque pelo menos 4 ou 5 candidatos do 22 a deputado federal tiveram uma votação muito expressiva em Blumenau, começando aí na casa dos 9 mil votos, 6 mil votos, 4 mil votos, que, poxa vida, nós estamos falando de quase 30 mil votos que poderiam te ajudar no caso. Isso. Olha só, e ajudar outros candidatos da cidade também, como o Alba, por exemplo, que por 700 votos ele não entrou. E Blumenau perde com isso, a região perde com isso. E o Alba, que sempre foi, ele sim, um bolsonarista raiz, que sempre vestiu a camisa. Sim, se elegeu lá como vereador, né, nessa abordagem e tal. Assim, infelizmente, isso aí aconteceu. Nós aqui em Blumenau, nós fomos o primeiro município de grande porte a apoiar a eleição do Jorge Seife para o Senado da República.
o senador Jorge Seif procurou o prefeito Mário, pediu o apoio do prefeito Mário, mesmo sabendo que na nossa coligação era outro candidato, mas por conta da regionalização, da proximidade dos municípios, o Jorge Seif, que é de Itajaí, pediu apoio para o prefeito e fizemos um grande evento, inclusive o Luciano Hang veio junto. E estávamos nós lá pedindo voto, eles falaram, o Luciano Hang fez um vídeo pedindo voto para nós, mas infelizmente, por conta de não termos o número 22, acabou de que esses votos foram para outros candidatos do 22. Frustração, André? Tu fizeste 15 mil e poucos votos no total, quase 10 mil votos aqui em Blumenau. Frustração? Um pouco por conta da falta do reconhecimento da população da região. Mas como, Alexandre, como as redes sociais, o trabalho que os bolsonaristas fizeram era de forma tal que era difícil tu falar para o camarada que tu, sendo de Blumenau, conhecendo Blumenau, sendo ficha limpa, pedisse para votar, pedindo voto e receberia o voto, por conta desse trabalho que eles fizeram. Mas assim, eu acho que, volto a falar, a gente está amadurecendo nesse processo. Eu acredito que o Bolsonaro não ganhou a eleição, né? O Lula ganhou a eleição. Se os bolsonaristas tivessem ampliado o leque de apoio, né? Se eles abrissem espaço para outros candidatos que estavam apoiando o Bolsonaro, com certeza o Bolsonaro estava eleito. Eles mesmos acabaram excluindo o Bolsonaro da eleição do segundo turno. É a minha opinião, é o que eu vivenciei na rua, pela abordagem que os bolsonaristas deram para a eleição de outros candidatos que apoiavam o Bolsonaro, mas que não tinham o número do 22. É verdade. Mesmo os candidatos que se colocam no campo do centro e da direita, alguns inclusive foram hostilizados. Não quero, enfim, e acaba empurrando para um outro lado. André, quero uma avaliação tua dos resultados eleitorais, começando pelo estadual. Aqui, surpreendentemente, o Décio Lima foi para o segundo turno. Surpreendentemente, o governador Carlos Moisés não conseguiu ir, era um outsider da política. O prefeito Mário estavam integrados na campanha, os principais cabos eleitorais. O governador Moisés demorou a entender a importância da política e talvez tenha sido tarde demais, mas havia uma expectativa muito positiva. E o Jorginho Melo, que começou lá atrás, isolado, mas ele apostou as suas fichas no 22, quando talvez muita gente não apostasse nesse crescimento, foi sozinho e acabou se consolidando nessa esteira. Como é que você avalia o cenário eleitoral e a vitória de Jorginho Melo e as perspectivas para os próximos 4 anos em Santa Catarina? Bom, sobre essa questão do governador Carlos Moisés, ficou claro de que ele teve dificuldade de governar e teve dificuldade de ir para o segundo turno por conta dessa, vamos dizer assim, inexperiência dele no que trata de conversas e de articulações e de apoios que ele poderia ter tido na eleição e acabou não tendo. Então, o governador Jorginho Melo, o senador Jorginho Melo, acabou entrando de cabeça no 22, não tinha para onde ele correr, né? Ele tentou fazer coligação com muita gente, as pessoas preferiram ir para outro projeto que não o dele, e ele acabou sendo beneficiado pela onda do 22, pelo trabalho que o 22 fez nas redes sociais, o trabalho que eles fizeram mostrando mais o lado negativo do candidato do PT do que positivo, mas isso fez também, na nossa avaliação, que o Décio Lima fosse para o segundo turno. Quem colocou, daí é a nossa opinião, né? E respeitamos a opinião de outras pessoas. Quem colocou, quem excluiu o Décio Lima, quem trouxe essa, vamos dizer assim, essa polarização, foram os bolsonaristas, e o Décio Lima acabou mantendo a linha dele, né? E acabou que ficou só ele apoiando o Lula, enquanto todo mundo estava dividindo o apoio do Bolsonaro, né, os votos do Bolsonaro, e isso fez com que houvesse uma divisão maior do lado dos bolsonaristas, e o Décio Lima acabou indo para o segundo turno. Isso mostra, Gonçalves, de que
os extremos acabam trazendo prejuízo para a evolução da democracia, o amadurecimento da democracia, é a nossa opinião. Vamos lá, no quadro nacional a gente ainda tem muito ponto de interrogação. Primeiro, ponto de interrogação de como é que vai ser o futuro governo Lula, de como é que vai se comportar o presidente Bolsonaro e os bolsonaristas. Mas ainda antes de entrar nisso, eu fiz esse paralelo para a gente vir para o governo do Estado. Já no governo do Estado, apesar do senador Jorginho Melo ser muito fiel ao governador Bolsonaro, a gente não fica com um pé atrás que vai ser um governo instável. A gente pode até lá na frente queimar a língua e dizer, poxa, o governo pecou com isso, ou o governo nos surpreendeu com aquilo, mas a gente espera uma estabilidade no governo de Santa Catarina pela experiência do Jorginho Melo, que apesar de estar com o 22, com a camisa do 22, ele não é um político do 22, ele se grudou no Bolsonaro agora. Isso, ele é bastante habilidoso. Tanto é que eles fizeram 11 deputados estaduais e tu pode ter certeza, pela experiência, o ouvinte pode ter certeza, pela experiência do senador, né, agora o governador eleito, Jorginho Melo, que passou pela Assembleia Legislativa, passou pela Câmara dos Deputados, já foi presidente da LESC, não tenha dúvida que a eleição do próximo presidente da Assembleia vai ser por unanimidade. Né? Com certeza, o Jorginho Melo, junto com as lideranças da Assembleia, eles estão buscando um caminho de um candidato só e a gente acredita que ele não vai ter dificuldade nenhuma para governar, o senador Jorginho Melo, por conta dessa habilidade, dessa oportunidade que o governador também está dando dos demais partidos opinarem e fazerem parte do governo dele. E se tu me permite uma opinião, na relação com o parlamento, eu aposto minhas fichas que ele vai ter mais dificuldade entre alguns desses 11 que se elegeram na onda 22 do que, por exemplo, com o MDB, com o PP, com o PSDB, com os partidos tradicionais. Ele vai ter mais dificuldade com a extrema-direita, como o governador Carlos Moisés teve, porque ele agora é governador de Santa Catarina, ele tem que tocar a vida, ele não pode ficar pensando no Bolsonaro o tempo inteiro. Não. Primeiro, eu acho que os únicos dois que vão criar esse pessoal da extrema-direita, que vai criar esse problema, é a Campanholo de Itajaí e o GC Lopes do Sul. Os demais são deputados que já ocuparam, até onde eu sei, ocuparam o cargo de vereador, ou já foram prefeitos, já foram deputados, e sabem que o diálogo é o primeiro instrumento para conseguir construir alguma coisa. Então, eu não tenho a dúvida de que esses dois devem se rebelar contra o senador Jorginho Melo, o governador Jorginho Melo, mas com certeza os demais estarão lá construindo junto de um diálogo, convergindo a favor de Santa Catarina. Vou fazer até uma brincadeira com um conhecido nosso e vou pegar também uma fala de uma outra pessoa que também é conhecida, que disse em off, diz assim, e tem o Ivan Nats, que a gente agora vai descobrir que ele teve um papel muito importante na eleição do Jorginho Melo, nesse contexto, e agora é deputado reeleito, se o Ivan Nats consegue ser situação. Não é verdade? Porque o Ivan Nats tem uma dificuldade, né, de ter esse relacionamento, assim, não é nada depreciativo, não estou fazendo isso, é que o Ivan é de dar canelada, ele o jeito dele, então tem essa dificuldade. Mas eu não vou te colocar... Ele estava doce na campanha. Ele estava doce, mas o Ivan Nats é o Ivan Nats, enfim. Então esse é o perfil dele, então fica... Esses dias uma pessoa me disse, eu quero ver se o Ivan Nats vai conseguir ser situação, né? Então ele está até para ser líder do governo. Quem é que não lembra quem foi o primeiro líder do governo, Napoleão, na Câmara de Vereadores e o que terminou dando naquela situação. Mas vamos lá, cenário nacional, você já apontou mais ou menos alguns caminhos para indicar aí os motivos, principalmente da derrota do presidente Bolsonaro, muito mais da derrota, muito menos da vitória do presidente Lula. Mas vamos lá, poxa vida, a gente até esperava que houvesse algum tipo de manifestação, as pessoas sentindo, principalmente aqui em Santa Catarina, principalmente aqui em Blumenau. Mas o que a gente está vendo é uma coisa que foi um pouco maior, né? A gente já
já diminuiu um pouco a poeira, mas não tanto. Nós estamos gravando essa entrevista na sexta-feira e a gente percebe posto de gasolina tudo lotado por causa de uma boataria de WhatsApp, de uma manifestação que está acontecendo, que nem sei se está acontecendo, mas se estiver acontecendo, é lá no Mato Grosso, lá no Sorriso. Então, está um clima muito ruim, muito beligerante ainda. Parece que a eleição não acabou. E as pessoas não conformadas com a democracia. Que é isso, independente de ser um voto ou 2 milhões de votos, como foi a diferença pró-Lula, venceu o outro candidato, não o que eles queriam. E lembrando, venceu em todo o país. E Santa Catarina não é um país, né? Por mais que as pessoas queiram fazer isso. Quanto tempo tu acha que vai durar esse sentimento, que é um sentimento meio contraditório? Eu, pessoalmente, com todo respeito a quem está lá, eu acho muito contraditório tu ir na porta do quartel pedir intervenção federal e defender a liberdade. Sim, sim. Então, primeiro, eu acredito que no nosso estado, principalmente no nosso estado e estados bolsonaristas, se criou uma expectativa muito grande dessas pessoas que ocupam um espaço, vamos dizer assim, mais considerável na questão de econômica do nosso estado, das regiões, enfim. Essas pessoas acabaram criando uma expectativa de que o Bolsonaro ia se reeleger, né? Mas a gente precisa saber que o nosso estado de Santa Catarina, por exemplo, nosso estado, isso eu aprendi viajando no estado. O nosso estado, das 5.500.000 pessoas economicamente ativas, a metade dessas pessoas recebem R$2.000 por mês de salário. R$2.000. E é reconhecido pelo próprio presidente Bolsonaro, que ele falava no discurso dele quando acabou o primeiro turno, de que a questão econômica afetou, sim, afetou o desempenho dele no primeiro turno, por conta de que as coisas acabaram ficando mais caras, enfim, é palavras dele, não é nem nossa. E isso tudo acabou afetando o desenvolvimento, o desempenho dele nas urnas. E a gente precisa entender, Alexandre, que a nossa população, essa população nossa, que recebe R$2.000 de salário por mês, cada pessoa, isso é a maioria do país. Santa Catarina, que as pessoas dizem que é um estado rico, tudo bem e tal, mas esse pessoal que é da faixa litorânea pouco conhece, eu acredito que pouco conhece o interior. E o interior é a realidade do país inteiro, de pessoas que recebem um salário mais simples, como eu falei, R$2.000 de salário, e isso é maioria no país. E foi essa maioria que acabou votando no presidente Lula, na nossa opinião. Bom, vamos lá, vamos fazer vamos ouvir um pouquinho para a aldeia aqui novamente. Bom, passada a eleição, né, era pule de 10 que você ia voltar pela administração, pela tua proximidade com o prefeito Mário, pela tua capacidade. Você já teve no SAMAI, teve na comunicação e tal, e voltou para a comunicação. Qual é a política de comunicação para essa reta, eu digo, para a segunda metade do mandato? Tem uma brincadeira que até foi o Décio Lima que fez, quando era ex-prefeito de Blumenau. Ele sempre brincava que quando o prefeito ganha a reeleição e vai para o segundo mandato, ele já tem seu aviso prévio, ele já sabe quando tem que sair, né, e não tem jeito. Não tem. Então, como é que trabalhar nessa perspectiva e qual é a política que você quer imprimir nesse teu retorno para a Secretaria de Comunicação? Bom, assim, Alexandre, a pandemia, ela contribuiu para que a população ficasse mais próximo do administrador da cidade, e o inverso é verdadeiro, né? A gente teve a experiência de lives que o prefeito Mário fazia diariamente, tinha algumas que chegavam a 15.000 pessoas assistindo no mesmo momento. Então isso é um número muito grande, né? Muito forte aqui na nossa cidade, até porque a gente tem pesquisa de televisão e rádio, e esse número é bastante expressivo. Isso tudo trouxe uma mudança para o dia a dia da comunicação pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Tanto é que hoje tem estúdio na prefeitura, tanto é que hoje a gente prepara o material da forma mais apropriada possível para os veículos poderem reproduzir para a população a informação de forma mais fidedigna possível. Essa parceria dos veículos acabou estreitando a relação com a prefeitura e o inverso também. E nós vamos continuar aproximando cada vez mais a Secretaria de Comunicação
dos veículos, ou seja, a prefeitura dos veículos. E aí tem uma ferramenta que até então nós não tínhamos utilizado assim de forma tão apropriada, né, que é o WhatsApp. Hoje, a população, hoje nós temos em Blumenau aproximadamente 60 a 70 mil contas de WhatsApp que a população de Blumenau conversa com a prefeitura e a prefeitura conversa com a população através dos diversos serviços que a prefeitura presta para a população, se destacando a saúde, se destacando a assistência social, a educação e a Secretaria da Família, o secretário Júlio. Isso tudo são canais de comunicação que hoje a população, esse público-alvo, recebe informação da prefeitura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar cada vez mais melhorando essa gestão de informações para que a população, de certa forma, receba no seu WhatsApp uma informação da prefeitura, gerada na prefeitura, direto no WhatsApp dessa população, desse público, ou mesmo alguma matéria na imprensa regional que é de interesse daquele público que eles vão estar recebendo. Tudo isso para fortalecer a relação da prefeitura com a população, enfim, e mais, a transparência em primeiro lugar. Essa ferramenta vai dar mais transparência daquilo que a gente já vem colocando em prática. E mais, ele vai receber essa mensagem do WhatsApp e vai ter uma devolutiva, caso ele queira. Ele vai ter um canal para poder falar com essa pessoa que enviou um WhatsApp para ele. Isso mostra a importância, o valor dessa ferramenta chamada WhatsApp, que infelizmente também tem servido para disseminar informações falsas, Fake informações news, distorcidas e informações que acabam gerando pânico na população, como a gente tem visto muito isso. André, para encerrar, bom, foste candidato, né? E aí, a mosquinha azul picou, tem plano de ali na frente voltar a ser candidato a vereador, uma majoritária ali na frente, qual é a tua visão? Olha, então, depois que a gente passa por uma situação dessa aí, né, de ser candidato, de tu conversar com a população e falar para ela de assuntos da região e o que pode ser feito, o que pode ser mudado, e questões reais, não é fantasia, não é maluquice, né? Eu acredito, Alexandre, que eu acabei passando por um momento importante na minha vida pessoal, e também coloquei em prática algumas coisas que eu venho aprendendo com o prefeito Mário, por exemplo, com outros prefeitos que passaram, deputados federais, senadores, e se o momento, né, for apropriado de ser candidato novamente a algum cargo, com certeza eu estarei disponível e farei da melhor forma possível, como fiz para deputado federal, me preparando, estudando os municípios que eu ia, visitando, entendendo a economia daquela região, para quando conversar com o eleitor saber daquilo, saber o seguinte, não, esse cara está preparado para me representar lá na Câmara dos Deputados. E antes disso, numa eventualidade, o governador eleito Jorginho Melo está montando sua equipe, de um convite para ocupar um primeiro escalão, ocupar uma diretoria ou uma secretaria adjunto, como você já foi, de infraestrutura, de uma pasta importante. Se vier esse convite? Olha, primeiro a gente vai avaliar esse convite e tentar entender qual oportunidade que alguém da nossa região, estando no governo, vai trazer, vai devolver em serviço para a nossa cidade. A gente precisa saber que área que é e também entender como é que essa secretaria está hoje, no cenário, né? Qual a prioridade que o governador vai dar para essa secretaria que supostamente seja oferecido para o Vale e a gente possa ocupar, e aí sim a gente vai tomar a decisão, como foi naquela vez quando a governadora Daniela abriu a oportunidade e a gente sim foi ser secretário de infraestrutura, e em 28 dias a gente colocou de volta aquelas obras, né, da SC-108, voltou a funcionar, e não voltou por conta, sozinho. A conversa com o deputado Ivan Arts, e aí vale o registro, ele estava lá conversando e falando, com o próprio Ministério Público também, que tinha entrado com a denúncia, enfim, que parou as obras, e nessa articulação a gente acabou fazendo com que, trabalhando para que as obras voltassem da 108 e continuam, e também a questão do centro
de convenções de Blumenau, que a gente acabou empurrando o processo um pouco mais para frente, e tudo isso ajudou a melhorar a vida do pessoal da nossa região aqui. André, quero te agradecer, parabenizar pelo teu discernimento de participar do processo eleitoral. Talvez o resultado não fosse o que você quisesse, mas sempre eu valorizo muito as pessoas que dão a cara para bater, porque participar de um processo eleitoral não é para qualquer um. Enfim, e também 15.345 votos é uma votação importante, são 15.345 pessoas que confiaram, que acreditaram no teu projeto. E boa sorte aí nessa reta final aí da Secretaria de Comunicação ou em qual caminho que você tomar. Tá bom, Alexandre. Obrigado a todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos prestigiando, e agradecer, né, todas as pessoas que eu tenho conversado e que a gente sabe que apoiou, que alguém fala, eu tenho agradecido pessoalmente, né, foi uma experiência muito importante. Quero agradecer a todas as pessoas novamente que nos ajudaram, agradecer ao prefeito Mário que nos deu a oportunidade, credenciou para estar lá, juntos na campanha, como tu mesmo falasse, né? Mergulhou de cabeça. Agradecer a Alice, que é minha noiva, que eu várias vezes não pude estar em casa, e, enfim, não pude visitá-la por conta de estar na campanha. Enfim, agradecer à imprensa, a todos aqueles que apoiaram a nossa candidatura. Mais uma vez, obrigado, e obrigado a você que acompanhou nosso Informe Blumenau Entrevista. Um grande abraço, até a próxima. Até mais.